bateu o desespero nos bolsonaristas, por uma razão muito simples. O pessoal foi ao Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança para pedir que a medida provisória 871 volte à Câmara dos Deputados, porque houve uma falcatrua, uma fraude regimental e constitucional no Senado Federal para aprovação, quando não havia mais tempo hábil para a aprovação dessa medida que criminaliza os pobres e a pobreza. Nós estamos aqui para dizer o seguinte: as milícias digitais, começar pelo site O Antagonista, a líder do governo, Joyce Hasselmann, o deputado Kim Kataguiri, entraram em desespero, em pânico, porque foi distribuído para o ministro Marco Aurélio com pedido de liminar para ele tomar uma decisão, e nós vamos explicar por quê. Na verdade, esta medida provisória era uma medida para atingir os mais pobres. Como todos nós sabemos, né, empresários aos montes fraudam a Previdência e devem bilhões ao INSS, além da fraude e sonegação de impostos que eles não pagam. Esta medida provisória, chamada de pente fino, é, na verdade, uma fraude. A fraude é dizer que ela vai atacar fraudes, porque na prática ela vai pegar as pessoas mais pobres. A pensão por morte, por exemplo, hoje vale a testemunha, vale a prova testemunhal. Eles querem a prova cartorial, que é burocrática e cara. Eles querem eliminar um direito que o cidadão, se prestar falso testemunho, será processado. Então, para combater fraudes no INSS, no trabalho rural, no auxílio doença e tal, já existe a lei, existe o Código Penal, mas eles querem, na verdade, eliminar a possibilidade de pequenos, dos de baixo, receberem pequenos benefícios. Por exemplo, no auxílio doença, eles estão colocando peritos médicos, né, e outros técnicos que fazem análise pericial no Ministério da Fazenda, não é da Saúde não, é da Fazenda. Quem é? O Guedes é o que vai fazer a reforma da Previdência, o que vai tirar mais direitos dos trabalhadores, que vai causar um grande retrocesso nos benefícios previdenciários e acabar com a aposentadoria pública no nosso país, privatizando com a capitalização. Mas nós temos aí, no auxílio reclusão, vai de 1 mês para 24 meses, não é um combate a fraudes, é a eliminação prática desse auxílio que é para a família, para as mães que estão lá na porta do presídio de Manaus, que foram massacrados naquele momento. Mais do que isso, o trabalhador rural, né, desde a Constituição, ele está colocado lá, né, como as pessoas que apresentem as suas mãos calejadas, sim, as provas testemunhais do trabalho da lavoura, o sindicato é testemunha, o Pronater é testemunha. Agora eles querem criar um cadastro que é vinculado a quem? Ao Ministério da Agricultura, dos ruralistas, do grande agronegócio, da pistolagem no campo. Esses é que vão julgar se o trabalhador rural vai ganhar um salário mínimo, porque nenhum benefício rural é maior que um salário mínimo. Então, é por isso que eles estão desesperados. Mas nós queríamos esclarecer por que entramos lá no Supremo Tribunal Federal. É simples. Quando foi votada a medida provisória aqui, os intolerantes, os propagadores do ódio, aqueles que querem falar de escola sem partido, em ideologia de gênero, queriam a todo custo, no final da votação, trocar no cadastro das pessoas que têm nome, endereço, né, gênero e tal, trocar gênero por sexo, que são coisas diferentes, não são sinônimas, mas eles quiseram fazer a guerra ideológica. Na hora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um apoiador da medida provisória e da reforma da Previdência, se recusou a fazer esta manobra regimental, dada como redacional. Fariam apenas uma modificação de redação. Sabiam que ia ser contestado na Justiça. Então, o presidente da Câmara não topou
e eles tiveram que engolir isso, que foi para o Senado. E ela chegou no Senado com prazo para ser votado, 3 horas antes ela perdia a validade. Mas os bolsonaristas, esses retrógrados, sabiam disso e foram propor que se novamente mudasse o termo no cadastro, para colocar sexo no local de gênero. Inclusive, senadoras como a Mara Gabrilli e a Simone Tebet, que são simpáticas ao governo, ou apoiadoras, como a Simone Tebet, está aqui, ó, ela falou na hora, colocar isso no texto é uma emenda que vai colocar em risco a medida provisória no sentido de judicializar. Se isso for mérito ou não, é extremamente desnecessário. E digo mais, coloque em risco a própria medida provisória. Isso aqui é uma senadora que é apoiadora do governo. Eles fizeram uma fraude, uma maracutaia. E agora eles estão na internet com as suas milícias digitais atacando o pessoal e esse parlamentar, porque eles estão com medo da liminar do ministro Marco Aurélio, né? Do ministro Marco Aurélio. Então, por quê? Porque cometeram a diatribe, né? A aventura de tentar passar na marra questões de gênero que são renegadas por qualquer análise séria. Mas mais do que isso, eles estão nos atacando porque eles sabem o seguinte: quem comete fraude são eles, os fraudadores. Porque a senhora Joyce Hasselmann deveria saber que dentro do seu partido tem laranjas, milicianos e a acusação de corrupção contra presidente da República e parentes do presidente, dentro do gabinete. E isso ela não fala, e isso é fraude. Isso é que é fraude. Então, nós estamos aqui para defender os interesses da classe trabalhadora, dos de baixo, dos mais pobres. Essa medida provisória faz parte de um conjunto que vai retirar direitos dos trabalhadores. Como foi a reforma trabalhista que ia gerar milhões de empregos? Mentira! Aí não tem emprego, não, o desemprego cresceu, explodiu o desalento. A mesma coisa é a Previdência, que não é bala de prata nenhuma. É retirada de direito dos mais pobres que vão arcar com mais de 900 bilhões do 1 trilhão que o Paulo Guedes quer tirar. Agora, é o Ministério do Paulo Guedes e da Agricultura que vai falar se o trabalhador rural pode pertencer a um tal Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, na prática, eles cometeram uma fraude lá no Senado Federal. Nós entramos no Supremo e esperamos que o ministro Marco Aurélio defira essa liminar para que faça justiça com os mais pobres, com os de baixo. E não adianta acionar as milícias digitais, essas que só sabem falar palavrão na internet. Isso é que é mobilizado por robôs na internet. Isso é a grande fraude, é fake news. Eles, na verdade, ganharam a eleição com fake news, querem governar com fake news. A senhora Joyce e o senhor Kim sabem disso. Acabou a época das fake news. Vocês precisam trabalhar com a realidade do Congresso Nacional, desrespeitar o regimento interno, a Constituição brasileira e agridem os trabalhadores mais pobres, porque vocês são defensores dos ricos, né, dos abastados do nosso país. Vão atrás dos sonegadores fiscais, vão atrás daqueles que fraudam o INSS. E aqui, no Congresso Nacional mesmo, tem 46 empresários, entre deputados e senadores, que possivelmente votarão nessa medida e que devem ao INSS 320 milhões de reais. Então, é atrás disso que se deve ir atrás. E por isso, nós estamos fazendo justiça com os mais pobres. O PSOL foi contra essa medida provisória e eu acho que nós temos que atacar as grandes fortunas, entende? Os lucros e dividendos, parar de dar subsídio para rico. Isso sim, uma reforma